Sabias que há muita gente que está a viver neste momento um aperto no peito com o regresso ao trabalho? Para alguns é normal, para outros é duro e há até quem sinta vontade de chorar, só de pensar que tem de regressar. Anda daí e vamos juntos e juntas explorar, mas afinal, porquê que sentem esse aperto no peito? E vamos ver como encontrar novamente o equilíbrio que precisamos. Sejas bem-vinda e bem-vindo ao podcast Equilíbrio ao Quilómetro 9. Eu sou Maria Luís e hoje, querido ouvinte, vamos falar do sofrimento que tens com o regresso ao trabalho. Terminaram as férias e agora como é que vamos gerir esta entrada? E a pergunta que eu te coloco é: como é que te sentes? Sentes-te com ansiedade, desmotivado ou desmotivada, ou cheio de energia para começar? A sensação de regressar ao trabalho, motivado ou desmotivado, tem muitas vezes a ver com o famoso trabalho no piloto automático, que é aquele modo em que nós vivemos sem escolher o que vamos fazer. Nós apenas reagimos. Quando acordamos, uns agradecem, outros rezam, outros fazem as duas coisas. Cuidamos da higiene, tomamos o pequeno almoço, trabalhamos, jantamos, dormimos e no dia seguinte repetimos as mesmas tarefas. Às vezes nem percebemos que também respiramos. E num tempo em que todos corremos, num tempo em que todos estamos ligados a várias atividades ao mesmo tempo. Uns na política, outros na música, outros na dança, outros no karatê, outros no grupo coral da igreja. E é assim que nós funcionamos no piloto automático. O piloto automático também tem as suas vantagens, porque ele permite-nos fazer com rapidez aquelas tarefas rotineiras que não necessitam de esforço, como levantar da cama, ir à casa de banho, fazer higiene, abotoar a camisa ou as calças, ou calçar os sapatos, ligar o carro e outras coisas. Já me aconteceu de me sentar na secretária para enviar um e-mail importante e ao abrir a caixa de e-mail tive aquela sensação de ver os outros e-mails que também tinha. Estava cheia a caixa e eu sento, respondo a outros e-mails e não respondi àquilo que era importante. Fechei o computador e lembrei-me. E agora? E agora fui novamente ao computador, abri, perdi mais tempo. E assim, ou saio para beber um café 15 minutos, mas aparece uma amiga e lá foram 2 horas. E agora? Em que algum momento todos nós fazemos de forma inconsciente. No entanto, nós precisamos de ter sabedoria para estarmos em atenção plena. E como é que nós podemos procurar a atenção plena? Através do Mindfulness, que foi um plano que libertou milhões de pessoas no mundo do stress e da ansiedade, e ele foi recomendado pelo Serviço Nacional de Saúde britânico para nos ensinar a focar naquilo que realmente queremos na nossa vida. Porque se nos distrairmos, ele pode seguir vários caminhos e alguns podem não ser os melhores para nós. Não quer dizer que entrar no caminho errado, que não podemos chegar ao destino. Claro que chegamos. Podemos é demorar mais. Às vezes horas, às vezes dias, meses, anos ou até uma vida inteira. E se continuarmos uma vida inteira no piloto automático, Maria, e o que é que isso tem a ver com o trabalho? Isso quer dizer que quando andamos no piloto automático, perdemos a capacidade de viver o presente com consciência, de trabalhar com foco. E o que é que acontece? É perceber que nós precisamos de agir. Significa que devemos estar atentos aos pormenores, valorizar aquilo que realmente é essencial, apreciar os pequenos prazeres da vida, porque cada pausa que nós fazemos é um momento só nosso. E a ciência diz que o ser humano tem 40.000 pensamentos todos os dias, mas só consegue acionar 3% de todas as informações. Ou seja, eu vou dar um exemplo concreto.
Todos nós já vimos o nome de uma estátua escrita no monumento. E às vezes vemos várias vezes. Mas quando alguém te pergunta de repente, olha, lembras-te como se chamava? A tua cabeça para. E tu só te consegues lembrar de poucos nomes e não te lembras do nome correto. Isso acontece porquê? Porque tu só acionaste uma fração da informação que tens guardada. Outro exemplo é, vamos ao supermercado sem lista. Tu sabes muito bem o que falta em casa, porque até abriste o frigorífico, foste à despensa e viste o que é que faltava. Mas quando chegas ao supermercado, só te lembras de 3 ou 4 coisas. E acabas por esquecer do leite, ou do papel higiênico, ou da escova dos dentes. Mais uma vez, só acionaste uma parte mínima da informação armazenada. No trabalho é a mesma coisa. Estamos numa reunião. Há uma venda. Qual foi o valor exato da venda do imóvel que vendeste no mês passado com o cliente Y? Tu participaste da negociação, viste os números, até enviaste e-mails, mas na hora a tua memória só se lembra de eu acho que foram 30 e qualquer coisa. Ou seja, de todo o conhecimento que tens sobre a venda, só conseguiste acionar uma pequena fatia. É aquilo que vem à tua cabeça. E quando estamos acordados, cada um dos nossos dias é marcado no relógio por 12 mais 12 horas, que dá 24 horas. Isso dá 1440 minutos e 86.400.000 milissegundos. No entanto, nós queixamos-nos de falta de tempo para os nossos projetos, para a família e por aí vai. E por isso, nós vamos para o trabalho estressados, com medo que o chefe aborreça, com medo que esteja a caixa cheia de e-mails para responder, aquela encomenda que não foi despachada, ninguém fez o meu trabalho e eu quando vou faço o deles, e são essas coisas que nos revoltam, que nos estressam. Dedica tempo e atenção às coisas verdadeiramente importantes na tua vida. Reflete e reconhece os teus limites e lembra-te, faz primeiro o que é mais importante. Já te perguntaste como é que algumas pessoas parecem ter tempo para tudo, enquanto outras lutam para equilibrar as suas responsabilidades dia após dia e não conseguem? O segredo está na implementação de uma rotina eficaz, que otimiza o tempo e impulsiona a produtividade. Há pessoas que efetivamente parecem máquinas. Elas conseguem fazer tudo aquilo a que se propõem. E ainda conseguem ter tempo para ir ao ginásio, para ter uns momentos de lazer. E porquê? Antes de mais, se puderes, para o vídeo. Pega num caderno e numa caneta. E vamos perceber que num mundo cada vez mais acelerado, que é este mundo em que vivemos, é essencial encontrar formas de simplificar para conquistares mais produtividade e reduzir o stress. E vamos perceber o que é que isso tem a ver com a nossa vida atual. Porque produtividade é foco. Eu vou-te contar uma história. Uma vez um homem foi contratado para reparar um barco. E ao pintar, percebeu que o barco tinha um buraco. Imediatamente o pintor parou o trabalho que estava a fazer de pintura e dedicou-se à reparação do buraco. Mais tarde, o dono do barco apareceu, efetuou o pagamento, o pintor nem lhe disse que reparou o buraquinho e foi embora para a sua casa. Passado 2 semanas, o dono do barco regressa novamente à casa do pintor. O pintor, ao vê-lo, ficou curioso, mas tranquilo, pois sabia que tinha executado bem a tarefa para a qual tinha sido solicitado. O dono do barco entrou na casa do pintor, cumprimentaram-se, e então ele perguntou-lhe, então, o que é que o traz por cá? Eu venho-lhe pagar, mas o senhor já me pagou. Oh, não se preocupe com isso não foi nada, era uma coisinha mínima. No entanto, o dono do barco disse-lhe novamente, o senhor não está a perceber. Eu ausentei-me 2 semanas. E nestas 2 semanas, os meus filhos resolveram, sem me pedir autorização,
ir para o mar com o barco. Mas só eu sabia da existência daquele buraco. E se eu não tivesse reparado o buraco, os meus filhos e a minha família podiam ter morrido no mar. Portanto, eu quero lhe dar esta gratificação e quero retribuir muita gratidão, porque o Senhor não só pintou, mas também consertou um buraco para o qual não foi solicitado. Esta mensagem significa que o pintor estava alinhado com o seu propósito, mas muitas vezes não temos consciência do que é ser produtivo. Aquilo que interessa às empresas, e eu trabalhei em algumas empresas, mas eu nunca fui trabalhar com aquele sentimento, com aquele peso no peito, preocupada com se ia ter muitos clientes para atender, se a agenda estava cheia, se a caixa dos e-mails estava cheia, se haviam reuniões, eu não me preocupava com isso. Eu simplesmente ia tranquila e calma para trabalhar. E dava o meu melhor, fazia tudo aquilo que tinha que ser feito. Porque se tu vais para o trabalho e vais abrir a caixa do teu e-mail e entras logo em modo guerra, porque a secretária está cheia de trabalho que ninguém fez, e até podes ter a tua razão, porque ninguém fez, mas há mais de 300 mensagens com prazos para responder e tu tens a pressão do teu chefe. Mas eu conheço casos reais de várias profissões, desde enfermeiros que regressam a casa muito cansados porque sentem que nunca têm tempo suficiente para descansar, diante daquelas rotinas diárias, diante daquelas noites intensas. Outros têm que lidar com o assédio dos colegas de trabalho. E é aqui que entra a pergunta: será que para teres uma vida mais leve é só organizares as tarefas que tens pela frente? Ou é também preciso cuidar da tua saúde mental e da tua energia? Quantas vezes achamos que precisamos de mais horas no dia, mas no fundo precisamos é de ter mais consciência no que fazemos com essas horas. Eu vou-te dar algumas estratégias para que possas sair do piloto automático. É importante, ao trabalhar, fazer micropausas de 2 minutos de respiração entre cada tarefa. Rever as prioridades. O que é que realmente fiz até aqui? O que é que preciso de fazer? É muito importante organizar tarefas de forma simplificada. Isso vai aumentar a produtividade, vai melhorar o foco e a capacidade de realizar mais em menos tempo. Isso vai notar-se positivamente na tua qualidade de vida. Divide a folha no sentido horizontal ou vertical, não interessa, como te der jeito. Primeiro, categoriza as tarefas por urgência e importância. Isso vai te ajudar a priorizar as mais difíceis. Divides a folha e podes usar o método ABC. O que é isso? Classifica como tarefas em A, altíssima prioridade. B, alta prioridade. C, baixa prioridade. Assim consegues gerir melhor o teu tempo. Depois, usa a técnica do Pomodoro. Trabalha em blocos de tempo focados, separados por curtos intervalos para aumentar a concentração e a produtividade. Dependendo do trabalho que estás a fazer, eu sei que há trabalhos que não permite ir à casa de banho sempre que lhe dá vontade. Porque há urgências muito grandes numa sala que têm que ser satisfeitas. Por exemplo, quem está com o bebê no colo a chorar, primeiro vai acalmar o bebê e só depois é que vai satisfazer as suas próprias necessidades. No entanto, há sempre a possibilidade de, enquanto está com a criança, poder fazer uma respiração consciente. E a respiração consciente é como um planeamento consciente. É a ferramenta mais poderosa para aumentar a tua satisfação. Quer seja com a tua vida profissional, familiar, social, política ou outra. Isso vai permitir que evites escorregar naquilo que costumamos dizer na casca de banana. Há algo muitas vezes que tem que morrer dentro de nós para algo renascer. Cria uma rotina matinal. Define um horário para despertares mais cedo e acorda com tempo suficiente para poderes realizar cada etapa da tua rotina sem pressa. E depois, hidrata o corpo. Bebe água logo ao acordar, de preferência com limão.
para reidratar o corpo e preparar o sistema digestivo. Bebe um cafezinho pela manhã que seja nutritivo e equilibrado, com foco em alimentos ricos em proteínas e fibras que fornecem energia e saciedade. Incorpora sempre atividades físicas leves na tua rotina matinal, como uma caminhada, alongamento, um yoga, uma meditação. O movimento ajuda a ativar o corpo, a melhorar o humor e aumenta a energia para o dia a dia. Dedica esse tempinho às tuas atividades que te relaxam, que te inspiram, como a meditação, a leitura ou escreve. E estas pausas permitem-te que tenhas uma relação contigo mesmo, contigo mesma. E não te esqueças, reserva também um tempinho para os teus compromissos, para outras tarefas que tens a fazer. Define as tuas prioridades, cria o teu plano de ação e visualiza os teus objetivos para que o dia te corra bem. Convido-te aqui a uma reflexão. E neste momento de reflexão, eu vou-te colocar a questão. Hoje, o que podes fazer? Não te culpes por sentir desconforto. É normal, faz parte do processo da vida. Então, a mensagem que eu quero deixar para quem regressar agora ao trabalho é que talvez não precises de mais tempo, mas precisas de mais presença no tempo que já tens. Mais planeamento para saíres do piloto automático. E isso é um treino, um passo de cada vez. Ninguém come um presunto de uma vez. Mas se vos derem fatias, ao final de um tempo o presunto vai. Ou uma mortadela, uma bola de queijo. E nunca se esqueçam, a pipoca só é pipoca porque passa por um processo de sofrimento, de dor. Se ela não arrebentar, continua a ser milho. Portanto, não te preocupes com a dor, não te preocupes com o desconforto. Preocupa-te em respeitar-te a ti próprio, em criares um plano, metas, para conseguires atingir os teus objetivos e viver com mais leveza e com mais paz. Isso é treino, é um passo. E agora, vou-te deixar mais uma pergunta. O que é que gostarias de experimentar este mês para viveres com mais equilíbrio e menos no piloto automático? Há 9 coisas que podes aprender passo a passo. Primeiro, respeita a tua pessoa. Segundo, conhece e respeita o teu ritmo e os teus limites. Usa o teu tempo com foco naquilo que vais fazer. Questiona-te se o que estás a fazer é mesmo importante. Sejas flexível perante os desafios que surgem, porque tudo tem solução. Saber que é rápido, e depois saber que rápido e bem há pouco quem. E perceber que a vida é agora, mas também pode deixar de ser agora. Se chegaste até aqui, gratidão por caminhares comigo. Espero que cada quilómetro ao meu lado te inspire. Na próxima semana trago-te um novo quilómetro, como quem diz, um novo episódio. Não desistas, persiste e conhece a pessoa mais incrível do mundo, que és tu. Partilha este episódio com alguém que amas. E se amas muitas pessoas, partilha com muitas. Se ainda não efetuaste a tua subscrição no canal do YouTube ou Spotify, falo. É gratuito, ajudas-me. Gratidão e beijinhos com muito carinho.